A paz do Senhor, queridos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui de volta para refletirmos sobre esta lição de número 10, uma lição muito valiosa, muito importante, lição que traz como tema Paulo e seu amor pela igreja. Interessante que a igreja dos Tessalonicenses surgiu como um fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo em companhia de Silas e também de Timóteo, e isso por ocasião de sua segunda viagem missionária. E a permanência de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica, ela foi uma curta, muito curta mesmo, devido à perseguição dos judeus. E apesar do pouco tempo entre os tessalonicenses, surgiu entre eles uma igreja que se tornou firme e também se desenvolvia de forma saudável ali. Outra coisa também que podemos ver é que depois de algum tempo, Paulo ele envia até eles, né, o jovem Timóteo, e com o propósito de confirmá-los na fé e também de exortá-lo, bem como de obter notícias sobre o estado da fé que eles estavam vivendo. E as notícias que Paulo recebeu por meio de Timóteo foram bastante confortadoras, a ponto dele, ao escrever esta carta, possivelmente a primeira epístola de autoria de Paulo, né, que foi escrita entre os anos 51 depois de Cristo, manifesta uma espécie de alívio pelo estado em que aquela igreja se encontrava. Então, apesar das perseguições e do pouco tempo de fé que aqueles irmãos estavam vivendo, aquela igreja ela apresentava evidências de ser uma genuína igreja de Cristo, porque havia nela características que identificava e a distinguia como uma igreja saudável. E Paulo passou a amar aquela igreja com um amor muito profundo, pois para ele a igreja de Tessalônica ela tornou-se uma espécie de comunidade especial. Mesmo aquela igreja sendo perseguida pelos oponentes judeus que rejeitavam a sua mensagem, né? Então, a característica que marcou a igreja de Tessalônica era justamente o amor, o apego muito forte que eles tinham a Jesus Cristo e que esse amor é recíproco entre os irmãos ali daquela igreja. Então, eles não só demonstravam uma fé atuante, mas também um amor abnegado, evidenciado por feitos de gentileza, de misericórdia que eles exerciam uns para com os outros. Então, todas as igrejas formadas por Paulo foram muito amadas pelo apóstolo. E nesse capítulo é o amor deles, por que não dizer, tanto o amor deles, né, uns para com os outros, como também o amor de Paulo pelas igrejas, que revela o sentimento apaixonado em promover o amor entre os irmãos para preservar cada uma dessas igrejas para o amado esposo que é Jesus Cristo. Tópico 1. Muito bem. Então, o nosso escritor Elianai Cabral, ele começa o primeiro tópico da lição com o tema o amor de Deus, ou por que não dizer, né, o amor de Paulo pela igreja. O amor de Paulo pela igreja. E o número 1 desse primeiro tópico fala sobre o amor como de um pai para com o filho. É muito interessante. Na lição, ele começa mostrando que
o apóstolo Paulo diz a respeito dos coríntios, né? Que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, na Nova Almeida atualizada. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Então, uma das declarações que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos é justamente o carinho, né? Então, este amor que Paulo sentia como de um pai por um filho, era justamente esse carinho, essa manifestação de afeto, de atenção que o apóstolo Paulo ele tinha por essa igreja. Outra coisa também importante que demonstra o amor de um pai por um filho é a questão da disciplina. Então o pai, ele quer que o seu filho viva uma vida de obediência às regras, né, das normas que são estabelecidas. E era justamente isso que aquela igreja em Tessalônica ela estava vivendo. Ela estava vivendo uma vida de disciplina espiritual, porque eles faziam um esforço para obedecer aquilo que Paulo tinha ensinado, as normas passadas por Paulo, e ao mesmo tempo, ao obedecer Paulo, eles também estavam obedecendo a Cristo. Outra característica de um pai por um filho é a questão do zelo, né? Então havia por parte de Paulo esse grande cuidado, essa preocupação de Paulo com aquela igreja, essa dedicação. Então o zelo leva a tudo isso. Um pai tem esse zelo pelo filho. Então isso nos mostra aqui que são características como de um amor de um pai por um filho. E principalmente o desejo de estar sempre o orientando. Observem bem, veja, como um pai, quando ele tem um filho e o seu filho vai crescendo, ele faz questão muitas vezes de dar orientações a ele que parecem até orientações rotineiras, tipo, por exemplo, olha, cuidado com os carros, né? Não chegue tarde em casa e tal. São orientações que parecem até boba, mas esse é o amor, o cuidado que um pai tem para com o filho. Então ele sempre terá esse cuidado de estar sempre orientando o seu filho. E o amor também de um pai por um filho é um amor sofredor. É um amor sofredor. Porque quantas vezes o filho ele não obedece aquilo que o pai pede, né? Procura meter os pés pelas mãos, e o pai tem um amor tão grande que sofre com aquilo. É importante nós deixarmos claro que a igreja de Tessalônica, ela não fazia Paulo sofrer dentro desse aspecto, né? Mas o sofrimento que Paulo vivenciava por aquela igreja era justamente um sofrimento de amor pelo fato de ver os irmãos sofrendo por amor também ao Evangelho. Então, tanto Paulo sofria, como a igreja sofria, porque eles eram perseguidos pelo fato de amarem a Cristo, pelo fato de querer servir a Cristo. Já o número 2 desse primeiro tópico da lição, ele fala sobre o amor motivado pelo modo de viver do Evangelho. Então, esse primeiro tópico que trata sobre o amor de Paulo pela igreja era um amor que era motivado pelo modo de viver do Evangelho. Então, a lição nos mostra que um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi
a respeito do modo como eles receberam a palavra de Deus e a forma como eles praticavam. Então, essa coerência com o ensino recebido foi algo que deixou Paulo muito feliz, muito alegre, porque o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação de ensinar o evangelho em cada igreja que ele criava, e nós estamos vendo isso no decorrer de cada lição que nós estamos estudando a cada domingo, essa preocupação que Paulo tinha de ensinar o evangelho, né, de instruir os irmãos, e a igreja de Tessalônica era uma igreja que era um exemplo em termos de obediência. O exemplo cristão da igreja, não somente no sentido de querer obedecer Paulo, mas ao obedecer Paulo, eles também estavam sendo um exemplo para a sociedade da sua época. Quem olhasse para os irmãos de Tessalônica iriam ver uma igreja exemplar neste sentido. Então, nós podemos ver que aquela igreja era uma igreja que se envolvia na obra de assistência social aos necessitados. Era uma igreja que se preocupava com aqueles que estavam passando dificuldades, estavam passando necessidades. Era uma igreja que priorizava a palavra de Deus. Era uma igreja onde havia comunhão, e comunhão nas duas vertentes. Comunhão na vertical, que era a comunhão com Deus, e também comunhão na horizontal, ou seja, comunhão com os irmãos. Então, irmãos, o que nós observamos naquela igreja de Tessalonicenses em relação ao amor de Paulo pelaquela igreja era justamente pelo fato desta igreja viver esta comunhão. Uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo e, acima de tudo, irmãos, aquela igreja era uma igreja que tinha visão missionária. Então é isso que nós podemos observar nesse número 2 do primeiro tópico. Já o número 3, que trata sobre o amor, deve nortear a nossa vida na igreja. Na lição, o escritor diz que num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, então é hora de demonstrar amor pela igreja em que nós congregamos. E esse é o lugar de que Deus nos plantou. É muito importante termos essa consciência. Então, o lugar onde servimos a Ele, né, servimos a Deus, e nós compartilhamos a comunhão, né, com os irmãos, e nós realizamos a obra de Deus. Então, irmãos, este amor, conforme diz a lição, deve nortear a vida da igreja local, porque tem cristãos que falam mal da igreja na rua, né, por onde ele está andando, na rua onde ele mora, na rua por onde ele vai, fala mal da igreja nos ônibus, fala mal da igreja no trabalho, e muitos se aproveitam até das redes sociais para falar mal da igreja. Se utilizam das várias redes sociais, né, e grava vídeos no YouTube com um único propósito, irmão, de falar mal da igreja. Então, muitas vezes, irmãos, os problemas internos da igreja são divulgados na internet, problemas que deveriam ser resolvidos entre irmãos, entre líderes, mas muitos fazem questão de gravar vídeos com o intuito de pegar fama lá na internet e divulgam, né, problemas internos que deveriam ser resolvidos entre irmãos. Então, muitos não querem saber da igreja hoje, muitas pessoas não querem se converter a Cristo, não querem saber da igreja por nossa culpa. Porque muitas vezes nós propagamos de forma
equivocada, de forma errônea, o Evangelho quando nós falamos mal da igreja. Então, os cristãos que amam a igreja de Cristo, eles devem esforçar-se por manter bem forte os vínculos de unidade da igreja, levando o Cristo a todos, e não o defeito dos irmãos, os defeitos que a igreja tem. Mas, infelizmente, é isso que nós estamos vendo nos dias atuais, né, irmãos? Então, nós devemos falar para as pessoas o quanto nós amamos a nossa igreja e não os defeitos que a nossa igreja tem. É muito importante você que é professor, que vai estar em uma sala de aula, conscientizar os membros da sua classe, os alunos da sua classe, a respeito disso, deles terem essa consciência de procurar amar a sua igreja local, e procurar ao máximo falar bem dela. Então, é isso que nós ficamos aqui nesse primeiro tópico da lição. Tópico 2. No segundo tópico da lição, ele traz como tema amor e fé na igreja. Então, é um tópico bem interessante, onde ele vai tratar sobre esta temática, e por que não dizer, né? Vai dar continuidade a esta temática, que é a temática do amor, mas aqui também ampliado pelo lado da fé. Então, ele inicia esse segundo tópico aqui no número 1, falando sobre o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Então, o que nós observamos na lição pelo escritor, o pastor Elianai Cabral, ele diz que no ensino de Paulo, Deus manifestou seu amor salvífico por meio de seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo, ele mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário e o seu doloroso sacrifício. Então, ele confirma isso ao escrever aos Romanos, né, o apóstolo Paulo, aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 8, onde ele afirma que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse amor, conforme diz aqui o número 1 desse segundo tópico, um amor, né, onde uma palavra era uma palavra proeminente nas cartas de Paulo, é justamente a manifestação do amor de Deus, vivenciada tanto pelo apóstolo Paulo como por aquela igreja, né? Então, esse amor de Deus era demonstrado justamente na morte do seu filho, né? Na sua misericórdia para com cada um de nós, especialmente por aquela igreja, e também a manifestação da sua graça, irmão. Deus, ele tem multiformes de demonstrar esse amor que ele tem por nós. Infelizmente, muitas pessoas não percebem isso, este amor, e muitas vezes, por causa de uma decepção, um problema que tem no dia a dia, eles querem ver Deus de forma distorcida e às vezes até abandonam o Evangelho por não perceber este amor de Deus que está sendo manifesto para com aquela pessoa. Há pessoas, irmãos, que se afastam da igreja porque eles começam a observar o ímpio prosperando, crescendo, e às vezes ele passando por uma dificuldade, né? O cristão passando por uma dificuldade, e aí ele começa a comparar, como fez o salmista, né? O salmista ele começou a ver os ímpios prosperando e, e ele vivendo dificuldades. Mas ele disse que só se escandalizou com isso, só se sentiu mal com isso,
enquanto ele não entrou no templo, enquanto ele não entrou na casa de Deus. Mas a partir do momento que ele entrou na casa de Deus, se ligou com o céu, então ele pôde compreender que a alegria do ímpio era passageira. Então, esse amor de Deus por nós, conforme a gente está vendo nesse número 2 do segundo tópico, é um amor que tem um propósito. E qual é o propósito deste amor? É que ninguém se perca. Ninguém. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que venha ao pleno conhecimento da verdade. É um amor, irmãos, esse amor de Deus é um amor que não muda. Nós vivemos em um mundo de constantes mudanças. Só que Deus não muda. Ele permanece o mesmo com seu amor. Mas também esse amor de Deus, ele é um amor que é demonstrado pelo seu zelo, pelo seu cuidado, pela sua proteção por cada um de nós, né? Então, o que o amor de Deus é manifesta em nossas vidas, você pode questionar a você mesmo e até perguntar para o seu aluno na escola dominical se este amor de Deus tem algum significado para ele. É o que eu estou perguntando para você e que você deve perguntar para os seus alunos. O que o amor de Deus significa para você? Ele tem algum significado? Porque o amor de Deus por nós, ele é provado lá na morte de Cristo e a partir daí ele mostra como nós somos importantes para ele. Deus mostra através do seu amor que nós somos seres importantes. E é um amor, irmãos, muito, vamos dizer assim, radical para a minha vida. Então, esse amor de Deus por mim e por cada um de nós é um amor que nos modifica e faz com que jamais nós possamos ser as mesmas pessoas. Há uma mudança especial. O número 2 desse segundo tópico fala sobre a fé e o amor no ensino do apóstolo Paulo. Então, o livro do pastor Elianai Cabral, ele nos diz aqui nesse tópico que o apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador e, e é concedida pela graça por meio da fé. Aí ele diz assim, fé e amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Efésios 1:15. Né? Então ele ainda continua afirmando que na carta de Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Segundo aos Tessalonicenses 1:3. Portanto, segundo o ensino do apóstolo Paulo, há uma correlação necessária entre Cristo, ou seja, entre a fé em Cristo e o amor entre os irmãos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. A fé e o amor não podem andar de forma separada. A partir do momento que você se converte a Cristo, há uma correlação entre fé e amor. Então, a fé cristã, ela faz com que os cristãos vivam um amor recíproco, né, de uns para com os outros. E esse amor ele deve nortear a vida da igreja local. Porque se eu digo que eu amo a Deus, que eu me converti, que eu tenho fé em Deus,
como pode isso ser verdade se a igreja local não vivenciar o amor? Então, a fé autêntica, ela precisa ser acompanhada pelo amor. A fé e o amor, eles precisam caminhar juntos, andar lado a lado. E Paulo, ele escreve uma carta aos Coríntios, né, a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13. Esse capítulo, irmãos, é o capítulo do amor, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Paulo escreve ali naquele capítulo 13 algo surpreendente. O versículo 2, ele diz assim: ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas se eu não tivesse amor, nada seria. O que é que Paulo está querendo mostrar com isso? É que a fé e o amor precisam andar juntos. É isso que o escritor da lição está tentando demonstrar para nós e ensinar para cada um de nós. É esta a verdade. O número 3 desse segundo tópico, ele fala sobre a dimensão prática do amor na igreja. Então, esse ministério de Paulo nos mostra que, como eu disse, né, o amor ele tem um caráter prático. Ninguém pode dizer, eu tenho um amor a Deus, eu tenho um amor aos irmãos, e não demonstrar isso na prática. Amor não é algo teórico que está aqui na minha cabeça, ou que está guardado aqui dentro, né? E eu vivo isso somente para mim. Não. O amor ele tem um aspecto prático. E de acordo com o ensino de Cristo, a gente pode ver isso na parábola do bom samaritano, né? Onde o amor se manifesta na atitude concreta em relação ao próximo. Então, isso é visto naquela parábola. E o que é amor ao próximo? Amor ao próximo ali a gente vê que é ajudar o outro. E ajudar, que é o que a gente pode ver naquela parábola, ajudar sem desejar nada em troca. Porque aquele homem que ajudou, aquele homem que estava caído lá, ele simplesmente colocou ele numa estalagem, deu dinheiro, foi embora, e sem nem conhecer. E não foi esperar nada em troca. Então é um amor que é movido pela compaixão, pela empatia, porque você se coloca no lugar do outro. E não motivado por um orgulho bobo. Não. Então, a transformação que nos liberta é uma transformação que nos liberta para amar. E muitas pessoas têm essa dificuldade de amar porque ele já veio de um mundo conturbado e alimentava no seu coração ódio, rancor, né? Alimentava raiva, mágoa. E aí muitas vezes tem dificuldade de amar. A gente pode perceber naquela parábola do capítulo 18 de Mateus, capítulo 18, versículos do 33, aliás, do 23 ao 35, que é naquela parábola do credor. Se eu não me engano, o nome da parábola é do credor incompassivo, onde aquele homem devia ao seu senhor uma grande quantidade de dinheiro, que se fôssemos fazer uns cálculos nos dias atuais, eu já li uma escritora que ela calculou que a dívida daquele homem para o seu senhor, nos dias atuais, daria cerca de 300 mil quilos de ouro. Imagina, irmãos, era uma dívida muito grande. 300 mil quilos de ouro. E aquele homem simplesmente pede para o seu senhor que tenha misericórdia dele, que ele vai pagar tudo. E o seu senhor, sabendo que ele não tinha condições de pagar, perdoou aquela dívida. Mas o que é que acontece? Ele sai dali, perdoado, encontra alguém que lhe devia 100 denários, que segundo os cálculos dessa comentadora corresponde a 2.000
aliás, 2 quilos e 600 gramas de prata, e ele simplesmente sufocava aquele homem para o pagar. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós muitas vezes não percebemos a grandiosidade do perdão de Deus por nós, e por não perceber isso, por não viver isso, nós queremos sufocar os irmãos pelo fato deles terem feito algo de errado conosco, que é justamente essa dívida que esta pessoa tem. E muitas vezes nós não queremos perdoar. Então é algo parecido com esta parábola. Mas que este tópico ele sirva de reflexão para cada um de nós e também para os nossos alunos, a fim de compreender que a fé e o amor na igreja precisam andar juntos, não podem andar separados. Eu não posso dizer que aceitei a Cristo e não viver este amor, porque é isso que esse tópico procura mostrar para todos nós. Que Deus abençoe. Tópico 3. Muito bem, irmãos. O terceiro e último tópico da nossa lição fala sobre as 3 virtudes na igreja de Tessalônica. E aí é destacado a fé, o amor e a esperança. Esse número 1, ele fala sobre as 3 virtudes teologais. Por que ele chama de teologais? Porque está relacionado com a teologia, com Deus. E uma das coisas interessantes dentro destas virtudes que ele chama aqui de teologais, né, é justamente estar ligado à questão da fé, do amor e da esperança. Esse número 2 ele trata sobre essa virtude chamada virtude da fé. Na lição, o escritor ele diz que a primeira virtude é a fé. Na carta aos Tessalonicenses, a fé se refere ao efeito prático que o apóstolo denomina de obra de fé, né? Então observe que tem um efeito prático. Então essa obra estava presente na igreja de Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim como somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo de nossa fé. Então, o que é que nós podemos ver, irmãos, aqui neste número 1, aliás, número 2 desse terceiro tópico? É, mais uma vez, de que a fé não é algo estagnado, parado, mas é algo que é vivenciado no dia a dia, prática. A fé é a aceitação da mensagem do Evangelho e a confiança em Deus e em Jesus, mas ao mesmo tempo uma vida, levando a pessoa a uma vida de dedicação e de obediência a esse Evangelho, né? Então, mais uma vez eu digo, a fé não é algo teórico, não, é algo prático. É interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes, quando falava sobre, sobre isso, né, ele dizia que a fé ela produz obras. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus, ela se torna operosa no reino de Deus. E aí ele mostra, o pastor Hernandes Dias, né, ele mostra que Matthew Henry diz que onde quer que exista uma fé verdadeira, encontraremos obra, pois a fé sem obras é morta. E aí ele continua dizendo que a salvação conduz ao serviço. Quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para esse Cristo. Então a palavra produzida por operosidade é ergon, que é trabalho ativo, o trabalho cristão governado e energizado pela fé. Então você perceba, por esse comentário aqui do pastor Hernandes Dias, de que a fé
ela não é algo que está desvencilhado, separado do trabalho, da vivência cristã. Não, não é assim. A fé ela está intimamente ligada, como nós já falamos aqui, né, com a prática. E o número 3 trata sobre a virtude do amor. A virtude do amor, aqui em 1 Tessalonicenses 1:3, nós podemos ver que o apóstolo ele fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender por isso? Havia um senso coletivo nos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar. Mas esse trabalhar deles era motivado pelo amor a Cristo. Isso aqui é muito importante entendermos, porque muitas pessoas trabalham na igreja, muitas pessoas fazem a obra de Deus. Mas a grande pergunta que precisa ser feita é: o que nos motiva a trabalhar para o Senhor? O que é que motiva eu e você a fazer a obra de Cristo? A nos dedicarmos a fazer a obra? Fazer a obra de Deus é algo grandioso? Sim. É algo importante? Sim. Mas nós precisamos refletir além disso. O que é que me motiva a fazer a obra de Deus? O que é que me motiva eu estar trabalhando na minha igreja local? É o amor a Cristo? É o amor à causa do Mestre? Ou existem algumas intenções obscuras por trás disso? Muito importante nós refletirmos nisso. Então, nós, como cristãos, evidenciamos o nosso amor por Cristo justamente por aquilo que nós fazemos para Ele. Porque não adianta, irmãos, a pessoa dizer que ama a Cristo, mas este amor não é refletido na sua prática diária. Então, nós demonstramos amor ao próximo não apenas com palavras, nós demonstramos também amor a Deus e a sua obra não apenas com palavras, mas com atitudes concretas de serviço. É dessa forma que demonstramos o nosso amor. O número 4 desse terceiro tópico é tratando sobre a virtude da esperança, né? Já que já falamos sobre a primeira delas, que foi a fé, a segunda, que foi o amor, e agora essa terceira virtude, que é a esperança. Na lição, o escritor da lição diz assim: o apóstolo usa também a expressão paciência da esperança, e a palavra paciência tem o sentido de resistência e perseverança. A ideia sugere uma perseverança da esperança. O que o apóstolo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito. O exemplo da igreja de Tessalônica nos ensina que a esperança traz alegria no coração, que está justamente suportando as grandes tribulações e as adversidades por amor a Cristo. Então, quando nós refletirmos em cima desta escrita do nosso pastor Elianai Cabral a respeito da questão da esperança, nós podemos, irmãos, ao ler esse texto, entender que a esperança ela produz uma paciência triunfadora que faz com que você vença. Era isso que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica ela estava com os pés na terra,
mas com os olhos no céu. Ela servia a Deus aqui neste mundo, servia a Ele, mas aguardava a glória do céu. Sua esperança não era uma esperança vaga, mas uma esperança firme. Então, a esperança cristã é justamente a confiança de que a morte não tem a última palavra, não tem a palavra final. E nem também o desespero é quem dita a regra para o nosso futuro. Então, o cristão, muitas vezes, passa por dificuldades, por perseguições, por incompreensões, mas muitos não compreendem por quê. Porque é que ele vive uma vida ainda alegre, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, mas ele vive uma vida alegre. É porque, irmãos, ele carrega dentro dele, e é importante você ensinar isso, né? Ele carrega dentro dele esta esperança. E esta esperança é quem o motiva a andar alegre. É o combustível da sua alegria em viver para Deus e em continuar vivendo e fazendo a obra de Deus com alegria. Então, por que nós temos essa esperança? Porque nós cremos, irmãos, na existência do reino de Deus. As pessoas vivem aí no mundo, mas vivem uma vida porque eles só esperam recompensa aqui mesmo nessa terra. E quem vive numa perspectiva dessa, de esperar apenas recompensas aqui somente, né, de forma terrena, o apóstolo Paulo diz que se nós esperássemos apenas nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, irmão. E por que é que ele diz isso? Porque o cristão, ele não está dependendo aqui apenas desta vida. Ele tem que trabalhar, ele tem que lutar, ele tem que se esforçar, ele tem que ganhar o seu dinheiro, né, para sustentar a sua família, para a sua sobrevivência. Mas a esperança dele não está apegada aqui a esta vida terrena. Não. A sua esperança, ela está ligada na vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, na crença de uma vida eterna, de uma recompensa futura. Então é isso, irmãos, que alimenta a nossa esperança. É isso que alimenta o cristão e faz com que ele viva aqui nesta terra diferentemente das outras pessoas. E muitos não compreendem isso. Então este terceiro tópico, ele nos traz esta reflexão para todos nós. Conclusão. Muito bem, nós queremos concluir esta lição apenas dizendo para você que esta lição, ela nos provoca a viver uma vida de amor. E esta vida de amor é uma vida de amor que não é apenas algo teórico. Ah, eu amo a Deus, eu amo os irmãos, eu amo a minha igreja, mas isso fica apenas na teoria. Não, não, não. Essa não é a perspectiva desta lição e nem também da visão de Paulo a respeito do amor. Então, esta lição ela veio para nos nortear, para nos alertar, para dar uma visão para todos nós e nós compreendermos que cada cristão deve ter um amor especial pela sua igreja. Não estou falando de um amor aqui idolátrico, não é nesse sentido, mas de um amor sacrificial, porque este era o amor do apóstolo Paulo. Então, o primeiro tópico ele destaca justamente isso, né? O amor de Paulo pela igreja. E este amor de Paulo pela igreja era um amor, irmãos, que fazia com que ele sofresse pela igreja, que ele se dedicasse pela igreja, que ele desse até mesmo a sua vida pela causa do evangelho. Já esse segundo tópico, ele faz esta relação, né, entre amor e fé na igreja. Então,
ele faz essa relação justamente porque quem diz que tem fé em Deus, que aceitou a Cristo pela fé, ele precisa relacionar esta fé com a vivência do amor. Então, esse segundo tópico, ele traz para nós essa reflexão em tentar mostrar que fé e amor não podem andar separados, precisam andar juntos. É algo prático, é algo vivenciado no dia a dia. E, por fim, o escritor da lição, ele termina esse terceiro tópico mostrando essas três virtudes na igreja de Tessalônica. E que virtudes são essas? Primeiro, a virtude da fé. Segundo, a virtude do amor. E, por último, a virtude da esperança. Então, perceba que o fechamento dessa lição, no final de tudo, é norteado pelo amor. E este amor que está ligado à fé e que está ligado também a uma vida de esperança em Deus, né? A fé que nos torna vivos. É a fé, irmão. Se você não viver uma vida de fé nos dias em que nós estamos, nos dias atuais, né, que estamos vivendo, você vai parar no meio do caminho. Se você começar a olhar para as dificuldades, para os problemas e deixar se governar por eles, você vai parar. Você vai ficar estacionado. Então, esta fé nos motiva a viver essa vida de amor. E quem vive uma vida de amor, esta lição nos mostra que este amor não é motivado por recompensas. Não. Você ama as pessoas, você ama a sua igreja e não é em busca de recompensas. Não. É um amor demonstrado que não espera nada em troca, mas apenas é demonstrado pelo amor que nós temos por Deus. E por fim fecha com essa esperança, né, que é algo grandioso, porque o cristão que vive a vida aqui nesta terra, se ele não carregasse dentro do seu coração, se ele não carregasse dentro do seu ser essa esperança, ele ia viver uma vida realmente miserável, como diz o apóstolo Paulo. Então é isso. Se você quer compreender esta lição e viver esta lição, você precisa nortear a sua vida pelo amor. Você precisa compreender que o amor que você diz que tem por Deus deve ser demonstrado no seu amor para com o seu próximo, para com a sua igreja, né? Precisa ser demonstrado na sociedade. As pessoas precisam olhar para você e ver este amor. Porque, é como diz o grande evangelista Billy Graham, né? A Bíblia que o mundo quer ler é a sua vida. É a sua vida como cristão, a Bíblia que o mundo quer ler. Então, compreenda isso e viva este amor no dia a dia da sua vida. Que Deus abençoe.